Oi, gente, meu nome é Liz e eu vou falar sobre Uptown Girls. Bom, primeiro eu vou começar falando um pouco sobre filme. Olha, se você nunca viu, me desculpa, eu não vou fazer uma resenha do filme. Talvez eu tenha enganado, talvez sim, talvez não, talvez eu tenha feito clickbait, mas eu não vou falar muito sobre filme. Eu quero fazer alguns vídeos falando sobre filmes em si, pra quem nunca viu, mas esse filme vai ser mais focado no lado psicológico, tá? Bom, a nossa querida protagonista, a Molly Gunn, interpretada pela Brittany Murphy, que fez muitos filmes conhecidos, que, olha, os que eu vi foi Garota Interrompida e Patricinha de Beverly Hills, que eu acho que é um dos filmes mais famosos dela. Ela é uma atriz excelente, eu acho que não tem gente melhor para fazer esse filme do que ela. Ela consegue interpretar a Molly de um jeito muito bom, porque ela interpreta alguém que não tem conhecimento sobre nada, alguém que não tem uma realidade construída, alguém que não tem. A Molly, ela tem muita personalidade, pra falar a verdade. Só que é uma personalidade baseada nas coisas que dela mesmo, sabe? Então, ela é uma personagem bem deluluzinha, ela vive no mundo dela. Ela realmente só tá ali no mundo, ela tá vivendo do jeito que ela quer viver. Então ela é uma personagem bem delulu. E eu acho que a Brittany, ela consegue transformar a Molly, que era uma personagem que conseguia, mano, ser muito insuportável e chata. Mas ela consegue colocar a Molly como uma personagem alegre, divertida, bem Brittany Murphy, mesmo, bem Brittany Murfada, vamos dizer assim. Então fica bem legal a personagem, é uma personagem bem gostável, que, assim, seria muito fácil de fazer ela muito chata. Quem viu o filme sabe. A Molly é uma personagem, uma jovem menina, ela tem 23 anos, ela acaba de fazer 23 anos no início do filme, e ela é bem despreocupada, ela tá vivendo, igual eu falei, ela tá vivendo no mundo dela, e causa disso foi porque os pais dela morreram quando ela era criança e deixaram uma grande fortuna para ela. Então ela nunca teve muita coisa para se preocupar na vida. Ela nunca, tipo, nunca teve que acordar e falar: "Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer", porque ela sempre teve tudo. Então, mesmo que ela tivesse perdido os pais, ela ainda tinha muita gente para cuidar dela. Ela nunca teve que se preocupar, mesmo com as finanças, ela nunca teve que se preocupar em pagar uma conta, mesmo que não precisasse trabalhar. Ela nunca teve que se preocupar com essas coisas. Perdão. Ela nunca teve que se preocupar com essas coisas. Ela sempre teve tudo do bom, do melhor e muita coisa, assim, sem nem precisar se preocupar, sabe? Sem nem precisar procurar muito. Então, no início do filme, a gente vê que ela tem presentes, ela ganha coisas, ela dá pros outros, porque, igual ela falou, ela tá despreocupadíssima, ela não liga pra nada. Ela vai vivendo a vida dela, claro, de um jeito feliz. E a gente vê que ela é uma personagem que ela fica feliz demais. Então, ela não tem realmente com que se preocupar, ela fica muito no mundo dela, a ponto de você falar, ela é muito feliz, ela é muito otimista, ou ela só tá, tipo assim, ela tá ali, ela tá feliz de verdade, ela tá bem de verdade, porque ela fica muito, tipo, naquela, sabe? E aí, nossa Molly, ela vai pra festa dela, conhece um carinha, e foi a primeira decepção dela, e aí que vai acarretando no filme. Daí é só pra baixo. E a nossa personagem, ela conhece esse cara, e ele é aparentemente um cara, um roqueiro, legalzão, a galera. E aí ela acaba gostando dele, ele acaba gostando dela, né? Ele vê que o pai dela é um roqueiro, e aí ele gosta disso. Então ele meio que usa a Molly pra ficar famoso, porque a gente vai ver que ele fica famoso no final do filme. E no outro dia, ficou com ela?
foda-se, meu amor, foda-se. Ele só faz assim, ó. Tchau, minha linda. Tchau. E vai embora e foda-se pra ela. A menina fica desolada, ela fica de xereca, tá entendendo? Então ela ficou muito mal. E aí, nesse papo de ficar mal com essa dependência emocional, a gente começa a ver a primeira coisa na Molly. A Molly foi uma pessoa que sempre foi cuidada. Então ela não tem a preocupação de falar. Tipo, ela nunca teve que ficar sozinha consigo mesma. E é aí que eu faço essa pergunta de novo. Você realmente tá feliz? Você realmente tá bem consigo mesma? Porque às vezes um sorriso no rosto não significa estar bem consigo mesma. Às vezes, ver um vestidinho legal, se olhar e falar no espelho, nossa, eu tô muito gostosa. Não é estar bem consigo mesma. Tá bem consigo mesma é quando alguém te larga, você ainda assim conseguir ficar de pé. Então, ela acaba chorando, acaba ficando muito mal. E nisso, ela acaba descobrindo que sofreu um golpe do empresário dela, que cuidava das finanças dela, porque, igual eu falei, a menina não se preocupa com nada, ela não tem conta pra pagar, ela não tem nada, e ela tem o que fazer, ela simplesmente não tem o que fazer. Então, chega uma amiga dela, vê que ela tá num estado meio ruim, assim, a casa dela tá toda bagunçada, ela tá desolada, ela só fica chorando o dia inteiro, e a amiga dela fala: você tá sem energia em casa, você tá sem água, sem comida, você não tá fazendo nada. Ela fica praticamente como se estivesse em depressão, realmente. E a amiga dela pergunta assim pra ela, fala: por que você não fez nada? Você não foi fazer nada até agora? Você ficou aí chorando só? E aí ela fala pra Molly acordar e viver, né? Então a Molly tem que buscar um emprego. Desculpa secar vocês. A Molly tem que procurar um emprego e para pagar as contas dela e para fazer as coisas. No começo, a amiga dela oferece: vem morar na minha casa. Ou ela vai pra casa da amiga dela, leva tudo que ela tem em casa, como se a casa fosse dela, como se a amiga dela fosse cuidar dela. E a amiga dela fala, tipo, mana, eu só tô dando uma mãozinha pra você, calma aí. E aí, a Molly fica meio assim, não, elas não conseguem conviver juntas, porque a Molly, ela, igual eu falei, ela sempre viveu sozinha. Então ela não tem muito tato, ela tem muita personalidade dela. E como que era? Óbvio, ela sempre esteve cercada de pessoas, mas sempre muito sozinha. E é isso meio que a pauta do filme. Então ela não sabe muito bem o que fazer. E aí, o amigo dela oferece um emprego pra ela. Ela passa por vários empregos, mas igual eu falei, ela nunca trabalhou, ela nunca teve que se cuidar. Ela não consegue se adaptar nos empregos, faz merda e ela não tem, tipo, não tem o que fazer. E aí o amigo dela oferece um emprego pra ela e a gente vai pra nossa segunda protagonista, que é a Ray. A Ray é uma menininha de 8 anos e ela, tipo assim, quem vê a Ray, eu quando eu vi a Ray, a personagem da Ray, eu pensava que ela era até mais velha. Ela é uma menina que ela é muito preocupada, então o primeiro encontro que ela tem com a Molly, ela olha pra Molly e fala: nossa, onde que se encontrou esse sapato? A Molly, nossa, acho que cortou uma parte. Tá. E aí, a Ray, ela vê a Molly na primeira vez que elas se encontram no filme. Ela vê a Molly, ela olha de cima a baixo pra ela, olha assim, e fala: querida, olha a roupa que você tá. Tipo, e a Molly tá, tipo, de cima a baixo, de rosa, tá com uma roupa, assim, bem colorida, bem chamativa. E a Ray tá com uma roupinha preta, assim, nada chamativo, adulta, né? E aí ela olha e fala: nossa, esse sapato parece de quando eu tava no 4º ano. Aí a Molly até olha: ai, isso foi há 2 semanas atrás? Ela fala: ai, foi 1 ano atrás. E aí elas se encontram e a primeira coisa que a gente vê é essa diferença entre as duas, né? Uma adulta e uma menina. Não que tenha problema
você usar roupas que você queira, né? Isso é algo muito legal. Pra falar a verdade, usar roupa rosa, usar roupa chamativa, não tem problema. Ou se você quer usar uma roupa um pouco mais fechada, escolhe, faz o que você quiser da sua vida. Só que ali, como é um filme livre, ela coloca nessa forma pra mostrar quão a Molly era era tipo criançona e a Ray era muito mais adultizada, vamos dizer assim. E nesse momento eu não vou falar sobre o filme em si. Eu vou colocar uma cena que eu acho que é a cena mais importante pro filme. Então, se você nunca viu o filme, pode continuar vendo o vídeo, não vai ter nenhum spoiler. Vai ser uma coisa que eu quero que você entenda, eu quero que você ouça, eu vou virar sua melhor amiga aqui. E se você já viu o filme, eu acho que você vai entender mais, que é a cena da caneca. Então, eu acho que muita gente ouviu. Isso foi uma trend muito legal do TikTok. Eu acho que você já deve ter visto essa trend do TikTok, que é da Ray e da Molly girando na caneca e olhando uma pra outra. Então, essa cena, ela não é só pra mostrar, tipo, a gente olhando pro nosso passado, mas ela é pra mostrar, mas ela também serve pra mostrar o quão às vezes a gente tem que encarar o nosso passado. Então, tem uma coisa que eu também, agora sendo seu melhor amigo e falando com você, tem uma coisa que eu gostava bastante, que eu gostava não, que eu tô fazendo agora, que é o shadow working. Então, o que é o shadow working? O shadow working, ele é uma forma de você olhar para o seu passado, olhar para o seu lado sombra. Não necessariamente o seu lado sombra, mas é o que faz você ter comportamentos negativos hoje em dia. Então, talvez isso seja um tópico um pouco meio chatinho que eu vou falar aqui agora, mas eu quero que você ouça que às vezes tem muita gente que acaba ouvindo, às vezes, da família, dos amigos, das coisas, das pessoas quando era criança, que às vezes estava acima do peso, ou que estava muito num peso, ou que tinha um peso ideal, e isso acaba refletindo nela hoje em dia. Às vezes a pessoa fica com uma dismorfia corporal, ou acaba ficando com uma compulsão alimentar, e isso é uma coisa que afeta. Então, o shadow working ele serve para isso, para você ver quais são o seu lado sombra. É óbvio que se você tem uma compulsão alimentar, se você tem uma dismorfia corporal, você tem que procurar um psicólogo agora, tipo, para hoje, tá? Então, o shadow working não vai te salvar, mas ele vai te ajudar a você ser quem você é, porque tem uma coisa que a gente não coloca, principalmente a gente que é mulher, que sofre eu tô falando no campo da autoestima aqui, mas não é só da autoestima, é de qualquer coisa. E a gente, mulher, que sofre uma pressão absurda na sociedade pra ser a mais bonita, ser a mais magra, ser é, a mais a que fala melhor, a que age melhor, a que não fala palavrão. E a gente tem essas coisas enraizadas na sociedade hoje em dia. E isso acaba afetando a gente quando fica maior. E, óbvio, tem vários outros campos que afetam isso e afetam a nossa autoimagem, mas o passado é uma coisa que tá lá. Então, mas é claro, isso pode acontecer de várias formas. Igual eu falei no começo do vídeo, você pode às vezes ter um problema de raiva muito grande, ou às vezes quando alguém faz algo errado, você age igual uma filha da puta com a pessoa. E não é sua culpa. Óbvio, tem uma parcela de culpa aí, mas não é só sua culpa. Você às vezes sofreu isso a sua vida inteira, seja fazendo um trabalho de matemática com sua mãe, ou com seu pai, ou com sua avó, qualquer pessoa. Seja você se cobrando muito de nota porque alguém no passado falou, você é burra, te falou assim com você. Então,
procurar o nosso passado é uma das coisas maravilhosas. Então, se tem uma árvore, se tem uma colheita crescendo podre, a gente tem que olhar pro solo. A gente não pode só esperar e olhar para que aquela planta cresça e vire algo novo. Ela pode morrer nesse processo, entende? Então, aqui na trama do filme, a gente vê, por exemplo, a Molly falando com a Ray, né, que é uma metáfora para você se olhar no seu passado, para você olhar o que você tá fazendo de errado. O que tá te limitando? Quais são suas crenças limitantes para que hoje em dia você não consiga passar de uma fase? Então é muito importante, claro, que a gente olhe para o futuro com os olhos mais maravilhosos da Terra, mas a gente tem que olhar para o nosso passado com carinho. Não adianta só esquecer o passado e fingir que ele nunca existiu. Seu passado não é uma coisa ruim, porque aconteceram coisas ruins. Seu passado é uma parte de você, tão qual o seu futuro. Então é muito importante a gente olhar para quem a gente foi e para ver quem a gente está se tornando. Então, muitas vezes, a gente pode ver isso na nossa cultura, que mulheres, por exemplo, nossas mães ou nossas avós, elas acabam sofrendo muito, acabam que aconteceu várias coisas na vida delas e que elas nunca olharam para trás para ver o que isso foi. Ou às vezes a gente fala: nossa, mas esse comportamento que essa pessoa teve com você foi muito errado, você não deveria ter deixado a pessoa fazer isso. E ela fica tipo: vocês dessa época não sabem de nada, vocês dessa época estão. Então, imagina, tipo, eu, na cidade, eu aguentava muito mais. Minha filha, você não é feita para aguentar tudo e qualquer coisa. Então, a gente vê isso na sociedade. Eu acho que você muitas vezes já deve ter falado com alguém, com uma pessoa, às vezes mais velha, deve ter falado alguma coisa pra ela que te deixou mal, que te deixou chateada, e a pessoa ter falado: nossa, vocês hoje em dia não aguentam nada. Eu, na minha época, eu aguentava. E aí você vê a pessoa uma escrota, tipo, uma filha da puta, essa é a palavra, desculpa, gente. Mas a pessoa é muito chata, entende? Então, a gente vê isso enraizado, sabe? Né? Na nossa cultura, que não é olhar para o passado. E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a língua que você tem te dá uma noção sobre a vida. Então, na língua portuguesa, né, a gente tem o passado como para trás. Então, imagina aquela mandala. Aquela mandala é o meu passado. Vocês são o meu futuro. E eu tô meio que olhando para vocês. Isso é a nossa visão de futuro e de passado no Brasil, na língua portuguesa. Mas, por exemplo, eu acho que no mandarim chinês, o passado é vocês e aquela mandala é o meu futuro, porque eu não consigo ver, eu não sei o que tem atrás de mim. Entende? Eu não sei o que tem até eu passar por aquilo. E quando eu passar por aquilo, vai se tornar o meu futuro, que é vocês, o que eu consigo ver. Então, eu gosto muito dessa analogia de falar que o passado é uma coisa que a gente consegue ver, uma coisa palpável, sabe? Vamos dizer assim, palpável, uma coisa que a gente consegue ter uma noção. E o nosso futuro é uma coisa que a gente não consegue ver. Então é uma coisa que a gente só espera passar para ter uma noção, para virar o nosso passado. Tá ignorando na nossa vida, sabe? Que a gente não consegue ter uma noção. É óbvio que o futuro ajuda muito, o presente ajuda muito para você ver o que tá no seu futuro. Então, por exemplo, tem aquela coisa: trabalhe e não faça aquilo só por causa dos resultados. Faça por causa de você. Quando eu vi isso, parece que abriu uma chave na minha cabeça, que tem muitas coisas que a gente tem que fazer, não
pelo resultado. É óbvio, o resultado é muito bom, é a coisa mais legal. Mas a gente tem que ver pelo nosso passado também. Então, por exemplo, tô começando a academia. Vai que eu realmente tô começando. Mas eu tô começando a academia. Eu não posso ir pra academia, depender da minha academia só do meu futuro. Cara, eu não sei o que tem no meu futuro. Tipo, eu posso ficar cadeirante, eu posso ficar PCD no meu futuro. E eu não posso saber o que vai me aguardar. Então eu não posso fazer 100% a academia focada no meu futuro. Eu tenho que fazer focada no meu presente e no meu passado. Então eu tenho que fazer minha academia porque, por exemplo, eu posso fazer pra ficar com um corpão, pra ficar gostosa, foda-se. Mas eu posso fazer também a minha academia porque eu, sei lá, fiquei doente. E aí eu falei, mano, eu tenho que ser mais saudável. E eu tô fazendo isso agora, entende? O que vai me ajudar no futuro, claro, mas eu não posso ficar 100% olhando pro futuro. Então eu vou estudar hoje. Mas eu não vou estudar só porque no futuro eu vou para uma faculdade ou porque no futuro eu vou fazer nem. Claro, tem que estudar por isso também, não é para postergar e deixar tudo. Ai, eu não sei o que é o meu futuro. Não, não pode ser só por isso, mas tem que ser também porque, eu vou estudar porque no meu passado teve gente que não conseguiu estudar. E agora eu vou ter que estudar também. E é uma coisa que me dá realmente muita disposição pra fazer. Então, às vezes eu penso, eu falo, caraca, tô com a mínima vontade de estudar. Mas, pô, será que aquela mulher que tá na Somália hoje, ela consegue ter essa opção de estudar? E aí eu fico pensando nisso. Eu falo, melhor eu dar uma estudadinha, mesmo que seja só uma hora. Ou às vezes eu tô, zero vontade de ir pra academia. Aí eu penso, meu, eu tava doente, eu não conseguia estudar. Eu não fiquei com nenhuma doença grave, tá? Só uma anemia leve, mas às vezes eu penso, pô, tava anêmica, tava caquética, melhor eu dar uma academiazada, né? Então, isso eu não vou trazer uma resposta pra você. Igual eu falei, eu quero que você tenha esse pensamento, eu quero que você pense nisso, eu quero que você deite hoje na sua cama e pare um pouco para pensar no, no, no seu passado, um pouco. Pensa com carinho, não pensa como uma coisa má, tipo, caraca, mano, eu não deveria ter feito isso. Não deveria. Não pensa desse jeito, pensa muito mais. Talvez essa coisa que eu tenha feito no meu passado, o que que ela fez hoje no meu futuro? Nossa, essa vergonha que eu passei no passado, ela tá me ajudando hoje no presente. Porque agora eu sei o que eu faço. Agora eu não vou mais fazer isso. Tá bom. Pensa assim. Não pensa. Meu Deus, é que no passado eu fiz tal coisa. Gente, não. Ai, ai, não pensa assim, tá? Então foi isso. Eu espero que sua melhor amiga tenha te ajudado em alguma coisa hoje. Foi um vídeo meio espontâneo, assim, eu fiz até um roteirozinho, mas eu não li muito, eu quis fazer realmente falando com vocês. E gente, se vocês quiserem dar algum conselho, se vocês têm um conselho, alguma coisa pra mim, eu agradeço. E também falem qual foi, por exemplo, alguma coisa que você se tocou, que eu tava atrapalhando a sua vida. Ou, por exemplo, quando faziam muito esse comportamento com você. E hoje em dia você viu que, caraca, isso é por causa do meu passado e eu parei de fazer. Então, se vocês tiverem alguma coisa dessa, falem aqui, comentem. Eu não tenho pra quem falar. E obrigada, gente. Até meu próximo vídeo. Tchau!